Olá, como é que você tá? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que conecta muito bem a história, a filosofia e a poesia, que nada mais é do que como contar a sua própria história. É, para quem nunca teve um treino ou uma, uma abordagem filosófica, nunca teve um contato com isso, não sabe dessa ideia, mas isso é comum para aqueles que já estudaram alguma coisa de filosofia, que é justamente a busca pela sua própria história, sabe? Conseguir contar a sua própria história. Isso é um processo fundamental, isso é um processo essencial, principalmente. Essas duas palavras usadas na sua semântica apropriada, né? Na sua profundidade apropriada. E para que a gente consiga entender o que a gente está falando, né? Entendendo de essencial aquilo que busca a essência, entendendo como por essência esse ser, esse indivíduo que Platão nos fala, né? E fundamental porque isso vai dar fundamento, vai dar base, vai dar estrutura para o que a gente vai construir na nossa vida enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto filósofos, enquanto artistas. Então, contar a própria história, ela não é simplesmente um processo de rememorar certas ideias, certos momentos, certos eventos, mas sim um processo de encontrar um eixo, uma identidade, ou trazendo uma linguagem que às vezes usa, né, musicalmente, o leitmotiv, que está relacionado com o tema, né, que aparece aos personagens, né, quando cada personagem entra em cena numa ópera, né, wagneriana. Existe o leitmotiv que é usado até hoje nos filmes. Então existe essa melodia interna, né, essa estrutura interna, essa ideia interna que move cada um de nós, certo? Já adiantando um pouco de coisas, mas eu vou e volto, e eu vou fazer um pouco de rodeios nessa ideia para poder trazer o que eu quero falar aqui para vocês, tá? Então, antes de mais nada, reafirmar isso, né? Contar a própria história não é simplesmente trazer o contar da sua história de forma cronológica, certinha, né, sem perder nada, isso também, mas não se resume a isso. A ideia de contar a própria história vai ao encontro daquilo que tem escrito no oráculo de Delfos, e que Sócrates, né, é tido como esse grande representante dessa ideia, ou aquele que melhor a viveu. Inclusive ele mesmo falava sobre isso, né, que é justamente o conhece-te a ti mesmo, né? E esse conhece-te a ti mesmo tem essa ideia de poder ser capaz de falar sobre si mesmo. E aqui eu estou colocando essas coisas não como um processo de que a pessoa vai se colocar em alta conta, ou que ela vai se ter como um grande modelo, uma grande inspiração de vida. Não, nada disso. Simplesmente com uma pessoa que vai poder ter o domínio da sua história de vida e poder trazê-la de maneira vivencial, profunda na sua produção poética, principalmente, mas em primeiro lugar ela podendo aterrar essa pessoa, né, no sentido de enraizar essa pessoa na realidade, fazendo com que ela possa expandir e crescer conforme é isso, né? É engraçado que em algumas simbologias se usa essa ideia da árvore, né, como esse próprio homem, esse próprio ser humano que finca as suas raízes, e quanto mais finca as suas raízes, mais consegue crescer, mais consegue se expandir até o céu, né? E justamente a árvore tem um pouco dessa analogia com o que é o próprio ser humano. Mas então, vamos lá. Conforme a gente vai passando, né, transmitindo, transladando entre as nossas histórias de vida, e aí é sempre bom lembrar, né, que a grande obra, né, autobiográfica da filosofia são as Confissões de Santo Agostinho, que ela foi a primeira obra que foi escrita dessa maneira.
E a gente pode analisar o contexto histórico disso tudo, né? E ter como uma necessidade, né, de uma época, e que isso começou lá, né, com o fim do Império Romano, e isso se arrasta conosco, né? Isso é arrastado para nós até hoje, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Há essa necessidade de se resgatar uma identidade, e esse resgate dessa identidade se dá quando a pessoa consegue começar a conceber a sua própria história. E esse trabalho, né, que eu faço aqui nesse canal, ele tem como um dos pilares justamente esse resgate da própria história, esse resgate da unidade interior, porque eu me dediquei a isso há alguns anos, né? Para poder ter uma certa certeza. Eu sou uma pessoa um pouco cismada com isso. Eu preciso ter a certeza daquilo que eu quero fazer. Do contrário, eu não invisto energia nessas coisas. Se eu realmente não estiver certo daquilo que eu estou querendo fazer, daquilo que eu estou querendo começar, né? Eu não costumo tomar muitos riscos nesse sentido. E, enfim, é um pouco do que eu já me conheço, e ultimamente tenho até me arriscado mais a fazer algumas coisas e a me propor a coisas novas, né? Mas vamos lá. Então, a partir do momento que você vai contando a sua própria história, né, quando você começa a fazer isso, o que é que você precisa fazer, né? É justamente resgatar as suas memórias, em primeiro lugar. Vamos pensar que a gente tem uma espécie de memória cronológica que vai nos guiar, né? Porque as datas são sempre, a gente sempre pode contar, né, de hoje para trás, né? E essa memória cronológica que a gente pode acessar, a gente deve acessar, ela pode estar reunida em diários, em apontamentos, em fotografias, vídeos, relatos dos familiares. Muitas vezes a gente não tem o domínio ou a inteireza dessa história cronológica, porque ela está perdida ou espalhada em diversos fragmentos, né, da nossa vida. E muitas vezes a gente vai levar um bom tempo para reunir todos esses elementos, né, todas essas coisas, para poder estruturar isso com base na própria cronologia. Mas o que facilita em relação a isso que eu estou colocando é que a cronologia, ela se dá por ela mesma, né? Já está marcada no calendário. Nós temos um calendário organizado, né? Um calendário romano que nós utilizamos hoje é um calendário muito organizado. É difícil que nós nos percamos em sua busca, né? De datas, de coisas que aconteceram. Hoje temos também a internet para ajudar certos eventos, mas o principal nessa história pessoal é a nossa própria história. E quanto mais a gente faz essa força de buscar para trás, né, a gente vai também conseguindo narrar isso do nosso próprio ponto de vista, que a princípio a gente não tem como fazer, né? Então vamos primeiro colocar uma espécie de método, de atividade que a gente precisa realizar nesse processo, né? E depois vamos colocar um aspecto de busca de unidade ou de busca de sentido, como vai nos falar Viktor Frankl, né, no seu livro. Mas vamos lá. Esse resgate da história precisa ser feito com essas informações, ou que você não tenha isso claro, mas que você possa falar sobre as situações conforme você as viveu, as vivia, e conforme as suas impressões naquele momento. É necessário ser bem fiel a isso, porque quando a gente faz esse transporte de consciência, geralmente o que a gente tem imediatamente são nossas impressões do momento em que nós vivemos. Então é como se nós tivéssemos uma impressão fidedigna àquilo que nós sentimos naquela época, né? É importante fazer isso, ter um esforço para buscar essas impressões, porque quando a gente olha, né, para trás, muitas vezes a gente coloca em nós uma pecha diferente daquilo que nós pensamos na hora, né? Ou a gente se culpa por alguns erros, ou a gente julga diferente tudo aquilo que nós construímos, né? Ou que nós fizemos sem pensar. Muitas vezes o que nos
acomete é isso, né? Uma dificuldade de encarar o passado, porque a gente tem uma série de valores atuais, né, diferentes, e que muitas vezes a gente se aplica ou se impõe de uma forma irrefletida, sabe? Quando a gente fala sobre ética, sobre moral e como se formar nesse processo de moral, a gente vai buscar cada vez mais autenticidade nisso. A ética é a ciência que nos permite chegar à autenticidade. Embora muitas pessoas não a vejam assim, porque observa como uma ciência, como um sistema de valores de coerção. E que justamente é um ponto ou uma abordagem que a gente não deve nunca incentivar, porque se a ética vem sempre com uma série de regras e de elementos que vão cortando nossa expressividade ou simplesmente podando certas ações que nós temos, né? Por mais que consideremos animalescas ou imorais, isso não forma o ser humano de fato. Então, ainda que a gente possa colocar ou aplicar certas restrições, elas não são suficientes para nos fazer evoluir. Então, a ética vem como esse processo, como essa medida, talvez até como esse método que nos faz ter mais autenticidade. Quem falou isso, né? Não fui eu, obviamente, foi Aristóteles, que vai buscar isso, não com essas palavras, mas ele vai dizer que cada um de nós, ou cada coisa, ou cada ferramenta, cada ação, busca o bem. E para o ser humano alcançar o bem, ele precisa da ética. Se para alcançar a ética, ou se para alcançar o bem precisamos da ética, a ética seria essa estrada que nos leva nosso estado atual até o bem, certo? Mas beleza, um pequeno parêntese aqui. Esse bem, né, ele é o ideal humano, né? E sempre que nós concebemos uma ideia de uma melhor versão ou de possibilidades mais abrangentes, mais firmes, mais fortes, mais autênticas, a gente tem de maneira implícita a concepção desse bem perfeito que está aqui sendo representado pelo Apolo, né? O Apolo, ele sempre fica aqui para justamente observar aqui nossas ações, nossas conversas, e está representando o bem, a ordem, os limites e a nossa possibilidade de superação. Então vamos lá. À medida que nós vamos contando essa história, à medida que nós vamos montando, né, essa cronologia, nós vamos percebendo que não vamos simplesmente encadeando uma série de eventos, né? Então, quando a gente consegue soltar essas pechas, esses preconceitos que a gente coloca de hoje para trás, que não faz o menor sentido, né? Porque, né, não faz sentido recriminar uma ação passada de que nós tínhamos uma outra consciência, né? Tipo, ainda que a gente vai colocar que a gente precisa, assim, fazer uma autocrítica e evoluir, não faz o sentido a perda de tempo com isso, porque é simplesmente aceitar o erro e melhorar, né? A gente se perdoa, ou a gente se qualifica ou se torna pessoas melhores, não por recriminar o mal, mas sim por desenvolver o bem, certo? Isso é uma forma que a gente deve sempre abordar. Então, é buscar ter essa consciência de evolução, de melhoramento, de transformação. Se eu tenho a consciência ou eu constatei um erro passado, eu vou me redimir disso, simplesmente não cometendo o erro no futuro. E aí cada um que se quiser fazer uma confissão em relação a isso, né, com o seu padre, a sua paróquia, enfim, não sei exatamente como funciona muitos desses sistemas, porque eu não participo de nenhum específico, mas se cada um faça disso o que melhor te gere
forças, né? Te gere ânimo. Então, se quer fazer uma ação em relação a isso para se redimir simbolicamente desse momento, né? Ou algo que marque isso como um momento do passado, que deixe que isso seja que isso seja feito, mas que o mais importante é que daqui para diante não se faça mais isso, tá bem? Então, vamos continuar já com isso aqui. Mas antes eu queria te convidar, né, caso você tenha interesse de estudar comigo esses assuntos, não só esses, mas outros relacionados à beleza, relacionado a como se chegar à expressividade estética ou à autenticidade através da poesia. Temos aqui na descrição o link para o Clube do Livro, também o link para a oficina de escrita de cartas a um jovem poeta, né, que é baseada na obra de Rilke, e lá ele traz os seus fundamentos que norteiam a sua escrita. Mas, né, o link vai ficar aqui embaixo caso você tenha interesse. Voltando então ao que eu estava explicando, à medida então que a gente se aceita nesse processo, a gente então desenvolve um encadeamento mais coerente, mais perceptível, sem as falhas e sem as pechas, sem o preconceito do nosso olhar atual. Então nós vamos montando uma linha cronológica mais perfeita. E quando a gente faz isso, a gente pode então contar a nossa própria história de uma forma mais menos moral, né, no sentido em que moralista, tá? Que a gente vai poder soltar um pouco, né, dessa autocrítica que a gente se faz a todo momento e vai simplesmente buscar encontrar nessa história, certos elos, certas ligações. Por quê? A gente vai observando sempre de forma cronológica, né? E isso vai nos trazer certos condicionamentos, né? Anotei aqui. Por quê? Quando a gente se observa do ponto de vista cronológico, a gente vai ter basicamente o mesmo ciclo de vida, ou a mesma linha de vida que um animal ou que uma planta, né? Mas principalmente que um animal. Então, aquela velha história lá das aulas de biologia do ensino fundamental. Todo ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. E isso é muito raso para um ser humano. É muito pobre, né? A todo momento a gente precisa buscar desenvolver um olhar mais profundo quanto a isso. Porque se a gente vai simplesmente observando a linha cronológica, a gente vai se perder em uma série de condicionamentos, né? Por exemplo, a pessoa muitas vezes pode ter um desejo repentino de fazer uma faculdade que na verdade nada mais foi do que uma adequação ao seu momento. Então ela fez, sei lá, seus 17, seus 18 anos e começou a surgir nela um interesse grande por uma certa área que ela nunca teve interesse. E depois que terminou a faculdade, ela nunca exerce essa profissão, porque na verdade esse interesse foi apenas uma espécie de escape para que se adequasse ao seu momento histórico, na sua cronologia de precisar fazer uma faculdade por estar com determinada idade, né? Então, só para dar um exemplo. Então, as nossas possibilidades se fecham muito quando a gente pensa simplesmente e puramente do ponto de vista cronológico. E há que ver nisso, né, certas limitações, sim, né? Mas que como se a gente observar de maneira mais profunda, né, de forma mais tanto abrangente como aprofundadamente, a gente vai perceber que essas cronologias, e a gente pensando na ideia de ter um sentido maior nisso tudo, a gente vai perceber que toda essa cronologia, de alguma forma, ela guarda alguns significados diferentes. Então, aqui e ali, a gente vai começar a perceber certos elos, não vou dizer elos invisíveis, mas elos que só são claros para nós. E quais são esses elos? São justamente as motivações que nos levaram a realizar esta ou aquela ação, esse ou aquele, ou a seguir este ou aquele evento dentro do nosso escopo histórico, né? Então, essa motivação que vamos seguir, muitas vezes ela é uma motivação oculta.
e que a gente não percebe até o momento em que a gente começa a tentar ligar os pontos da história. Então a gente vai ver, por exemplo, um certo anseio por buscar algumas coisas, né? Pode ser uma busca de unidade, uma busca por uma ordem, uma busca por uma estabilidade, um certo medo, uma certa compaixão, né? Existem as coisas que a gente vai perceber que sempre nos colocaram abaixo da nossa condição, mas há também sempre algumas coisas que, alguns momentos-chave, nos levaram a fazer certos sacrifícios, né? E eu recomendaria e focaria que você, que busca contar a sua própria história, esteja buscando justamente esses pontos, né? Que esteja buscando justamente esses momentos em que o sacrifício se fez mais presente, em que a ação se fez mais clara para você, em seus motivos, em seu sentido, né? Aí alguns vão chamar isso de propósito, alguns vão chamar isso de missão, mas a palavra antiga para isso, né, é vocação, né? Vocação, que vem de vocatio, e seria esse chamado para a vida em que a gente precisa, em algum momento, realizar dentro do nosso trabalho, dentro do nosso escopo. Então, assim, nosso escopo de vida, né? Então, assim, se tem uma coisa que, na minha opinião, é totalmente fundamental para se contar a própria história ou para se traçar um projeto de vida, é justamente o ponto da vocação. Porque a vocação, ela não ignora que nós tenhamos certos talentos, né, certas habilidades, mas elas não tomam como isso algo preponderante, assim, não é determinante para a construção da nossa história. Muitas vezes a nossa vocação não vai ser algo que nós saibamos fazer com uma habilidade muito ímpar, né? Mas vai ser definida pela quantidade de amor que nós temos por uma atividade. E essa quantidade de amor que nós temos por uma atividade não está na maneira como nós vamos nos realizar enquanto eu naquela atividade, né? Sendo o poeta, sendo o músico, o filósofo, o escritor e o médico e assim por diante. Mas sim está relacionado com poder você ter um amor pelo fruto que a atividade gera, que não é seu. Ou seja, qual o bem? Aqui volta Aristóteles, né? Porque ele também trata sobre isso naquele mesmo livro, Ética Nicômaco. Qual o bem que você está exercendo ao praticar aquela atividade? Então você não é mais simplesmente um escritor, um poeta, etc, etc. Você é um agente daquele bem no mundo. E olha como uma coisa muda de figura. Porque a gente às vezes tem esses conflitos entre o eu pessoal e o Estado, né? Às vezes, Estado no sentido figurado, né? O público e o privado, o eu e o coletivo. Mas na verdade, quando a gente pensa em um termo de valores e de vocação para esses valores, a gente vai perceber que o nosso espectro de consciência se amplia muito. E eu me torno um agente daquela potência no mundo. E a coisa muda completamente de figura, porque já não é uma coisa pessoal, né? Já não é uma coisa que eu quero fazer porque eu vou me beneficiar com isso, mas como isso é um bem, como isso é um valor, eu me beneficio à medida em que eu permito que outras pessoas se beneficiem disso também. Entende? Então a coisa muda de figura, né? Eu considero a vocação um dos temas essenciais, fundamentais, para que a gente possa ordenar a nossa vida pessoal, para que a gente possa chegar às finalidades adequadas. Muitas pessoas criticam essa ideia, né, da história ter um sentido e de que a nossa própria vida tenha um sentido. A ideia de vocação já é mais clara, né? Porque muitas vezes a gente relaciona isso com um chamado de Deus para a nossa vida, enfim. O fato é que, e eu penso, né, as mesmas leis que se aplicam para o ser humano, elas se aplicam para o universo. Então, assim como o ser humano tem uma vocação
de construtor, de músico, pedagogo, administrador, etc, etc, etc. Também a natureza vai ter a sua vocação, cada uma alcançando um determinado bem. E eu vou adicionar mais um ponto nisso, né? Quando a gente desenvolve a nossa vocação, e nesse sentido que eu estou colocando aqui mais profundo, a gente começa a observar como elementos que levam a coisas maiores. E a gente deixa de ser um músico para ser um agente da beleza, um agente da ordem, da harmonia, né? Deixa de ser um construtor para ser um agente da segurança, né? da ordem também, né? E da estrutura, né? Para a vida de alguém ou para aquela sociedade, né? E assim por diante a gente pode expandir isso para todas as profissões, né? Cada uma e cada pessoa que trabalhe com sua profissão que talvez tenha o melhor domínio disso. Mas isso é muito possível de ser feito e possível de se encontrar certas relações, né? Por exemplo, como a música e a medicina, que a gente não vai ver a princípio. Hoje a gente já sabe que possui, mas que já na antiguidade nós temos novamente o Apolo aqui, é o senhor da medicina e é o senhor também da música, né? Medicina ou saúde para o corpo também é virtude para a alma, que em termos metafísicos é a música, porque a música para os gregos ela era vista de uma outra forma, tá? Então, quando a gente observa a nossa história, né, com esse afinco e esse desejo de encontrar essa resposta, a gente vai perceber que a gente tem certos padrões de ação. E esses padrões de ação que são esses elos escondidos que eu falei. Então, eu posso me perguntar, o que eu sempre busquei ao longo da minha vida, né? O que eu sempre tive como um mote ou um valor que eu que eu tentei aplicar em todas as minhas ações ao longo de toda uma vida, né? Isso é um processo de reflexão muito profundo, né? Para mim é difícil para mim responder essas perguntas. Eu até confundi aqui, mas eu olhando para trás, eu percebo que eu sempre busquei uma união, né? Uma centralização, uma espécie de família nas coisas, né? Familiaridade com tudo e restaurar algumas coisas, né? Eu sempre quis essa ideia de família unida, de estar com todos, né? Embora eu acho que nas minhas ações eu nunca pensei como um protagonista disso, né? Mas sempre como um agente passivo desse processo. Então, ao longo da minha vida eu vejo que os frutos em relação a isso foram muito poucos, né? E agora, mais maduro, né, eu percebo que eu posso ser um agente ativo nisso, ser alguém que busca essa centralização, que busca reunir as pessoas sob uma mesma ideia, né, sob a influência de uma mesma ideia. E esse canal, ele nasce disso. Ele nasce desse desejo de fazer com que as pessoas tenham contato com essas ideias mais profundas e possam cultivar, né, no sentido original da palavra, certos valores, certas ideias, certos entendimentos, tá? E isso é o que se converte numa prática de profundo conhecimento interior, tá? Desse ponto de vista, a partir do momento que a gente vai contando a nossa própria história e contando esses elos, muitas vezes vai faltar para nós palavras, vai faltar vocabulário, conhecer coisas novas, né? E aí a literatura, né, vem como um grande aporte nisso. Eu já vi várias pessoas falando sobre essa ideia de que a literatura é capaz de fomentar isso e desenvolver nosso imaginário para que a gente tenha as palavras capazes de expressar o nosso mundo interior. Mas eu nunca vi ninguém explicando as coisas dessa forma que eu estou trazendo aqui para vocês. Então,
Se essa maneira que eu estou trazendo as coisas aqui deixou as coisas mais claras para você, se foi para você valioso, conta aqui nos comentários, por favor. Eu vou querer saber da sua história. Se você enxerga essa vocação, né, de buscar esse algo, né, esse sentido ou esse elo escondido na sua vida, e você percebe que isso tem uma influência sobre si, me conta aqui também, eu também vou querer saber, tá bem? Então, no mais, eu me coloco aqui como um buscador, né, uma pessoa profundamente desejosa, interessada em resgatar certas origens, certas coerências internas e que estão totalmente de acordo com a nossa essência. Toda vez que eu estudo cultura ou que eu trabalho uma música, algo relacionado a isso, tudo vem a contribuir para dar uma noção de autenticidade e uma clareza em relação ao que é verdadeiro e ao que é belo, ao que é bom. Eu nunca fiz com outro propósito e eu não tenho interesse nem ânimo para fazer as coisas de uma outra forma, tá? Então, isso aqui um pouco também de contar para vocês um pouco da minha própria história, um pouco de também compartilhar com vocês algo que eu sempre faço na busca dessa integridade, dessa inteireza, dessa autenticidade que sempre, de certa forma, norteou a minha vida, né? Essa autenticidade. E fazendo isso sempre através da música, tá? E da arte. Porque, como, para ficar mais claro, né? Esse desejo por essa comunhão, por essa unidade, né? Essa coisa mais família, me veio dessa ideia de autenticidade, né? De buscar ser mais autêntico e honesto, enfim, essas coisas todas. E eu faço isso, o meio pelo qual eu faço isso é o meio concreto da cultura. Então a cultura é essa ferramenta que nos permite nos tornar mais autênticos, assim como a ética nos leva ao bem, né? E à autenticidade. São elementos que estão convergindo, aí eu estou tomando como expressões de uma mesma coisa, de uma mesma força, de uma mesma ideia. Acho que por hoje é isso, né? Caso você tenha alguma pergunta, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa um like, um gostei, se inscreve no canal. E obrigado se você chegou até aqui. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.